quê? Porque quero chegar no que mais impactou a todos nós. O Brasil ontem parou para ver o atropelo do Vasco da Gama pra cima de Neymar e companhia, 6-0 no Morumbi. O Neymar contra o Juventude, ele pegou lá a bandeira, ergueu, né, como quem diz assim, o Morumbi é nosso. E aí ontem o Vasco tomou de volta essa bandeira. Aliás, o Morumbi é mais do Vasco do que do São Paulo esse ano, né? O Vasco derrubou o Zubeldia e derrubou o Kleber Xavier. 9 gols. As duas grandes exibições do Vasco na temporada foram no Morumbi e ontem nem se fale, né? O vascaíno hoje tá muito feliz. E antes de falar do Santos, o Lédio Carmona escreveu um texto muito bonito falando dessa questão do Vasco dos últimos tempos, do sentimento do vascaíno. E hoje eu achei muito tocante também, cara, porque é um ex-jogador, às vezes os caras ficam meio neutros nessa história. O Felipe Bastos, hoje no Sport TV, depois que o Rizek leu o texto do Lédio, o Felipe Bastos, ex-jogador do Vasco, também pegou uma fase ruim do Vasco, jogou na Ponte também, sabe o que é sofrer. Jogou no Corinthians. Campeão brasileiro. Volante que batia muito forte na bola. Fez gol na final da Sul-Americana de 2013. Fez, e no Pacaembu, exatamente. Golaço. Golaço. E o pequeno PDV vibrou, acreditava naquele dia. Já não tão pequeno assim, mas já sem muita esperança também, depois do empate ali no Pacaembu. Mas enfim, isso gol do zagueiro Goltz, pra outra, verdade. E aí, o Felipe Bastos se emocionou hoje, cara, porque ele é vascaíno, ele falou, falei pros meus filhos, vai pra escola com a camisa do Vasco, mesmo não podendo, que a escola não permite. Isso é muito legal, eu entendo esse sentimento, né? Porque às vezes a gente deixa de viver de títulos, eu nunca vivi direito, e aí jogos como esse, pelo lado do Vasco, eles acabam sendo títulos, né? Então pra mim, toda vez, eu pensei muito no meu sentimento, toda vez que a Ponte ganha, por exemplo, do São Paulo, quando a Ponte ganha do Corinthians, é como se fosse um título, porque cada um tem um sentimento, né? Então, eu fico tão feliz quanto talvez um torcedor de quando o time dele ganha um título legítimo. Porque futebol é isso, né? Nem sempre a gente ganha, quase sempre a gente não ganha, né? O futebol é feito muito mais de fracassos, se você pegar de modo geral, do que de conquistas, né? Acho que tirando o Real Madrid, acho que o futebol é meio assim pra todo mundo. Então foi legal ver essa emoção dos vascaínos. Claro que a fase do Vasco não é boa, então esse tipo de jogo acaba causando esse tipo de sentimento. Eu acho muito legal, cada um tem a sua forma de sentir, de chorar, de sofrer. Por falar em choro, assim, essa é uma opinião minha, tá? E eu tento não me deixar levar do meu sentimento de modo geral com relação ao Neymar. Que eu menos gosto do Neymar do que eu gosto, apesar de achar o Neymar um craque. E talvez esse não gostar tenha a ver com o fato dele ter me decepcionado do que eu esperava, do que ele se tornaria como jogador de futebol e do que ele se tornou de fato. E não se o Neymar fora dentro de campo, porque ele não é meu amigo, em nenhum momento ele vai ser. Só que, cara, assim, esse choro do Neymar, e aí cada um pode ter a sua opinião, eu entendo como algo natural e humano, tá? Porque talvez tenha significado a maior derrota, não só, e significou em termos de goleada, 6-0, mas assim, a maior derrota da carreira do Neymar no sentido de humilhação pelo momento que ele vem passando, por ele estar jogando no Santos, que hoje é um time que normalmente está só tomando porrada, e acho que dele sentir aquela coisa do caramba, onde está minha carreira neste momento, entendeu? E também porque depois... Então eu vejo como sincero o choro do Neymar. A gente pode criticar o Neymar, eu pelo menos, a atuação dele, acho que ele vem atuando abaixo no futebol brasileiro também. A gente tá mais preocupado se o Neymar tá jogando, e ele está jogando, do que se ele está jogando bem ou não, porque essa era uma preocupação inicial, mas acho que já passou isso. Acho que o Neymar ele tem que jogar bem e de alguma forma tem que carregar esse Santos nas costas. O 6-0 não é culpa dele, o 6-0 é culpa de um conjunto, né, de um treinador, passa por ele também, mas ele não pode ser 100% responsabilizado por isso. Mas o choro eu enxergo como algo natural e humano por parte do Neymar.